Bom dia, pessoal. Gente, vamos ter mais uma linha de matemática, certo? Nossa aula aqui já é a aula 13, beleza, pessoal? E aí, hoje, a gente vai estar tratando do assunto novo chamado Princípio Multiplicativo da Contagem, também chamado de PFC. Simbora? Sua escola, né, gente? Pessoal, a aula de hoje é bem tranquila. Pessoal, a gente vai tratar muito mais com exemplos do que com teoria hoje. Isso torna bem mais fácil o entendimento. Certo, gente? O que acontece? O princípio fundamental da contagem nada mais é do que a representação de todas as possíveis combinações, certo? De diferentes grandezas e situações. Pessoal, vamos tratar aqui, a princípio, com exemplos. É o mais fácil de entender, na verdade, é com exemplos. Pessoal, vejam só. Imaginem que vocês já voltaram às aulas normais, né? E a gente tá lá na escola, beleza? Chega na hora do intervalo. E aí, a escola, vamos lá. Esse problema eu escrevi, ó. A escola Kaique, né? Ela vai servir para vocês, na hora do intervalo, combinações de lanches, certo? Sendo que, pessoal, cada aluno poderia escolher apenas um tipo de combinação, certo, gente? E aí, teria dois tipos de sanduíche, um de carne e um de frango, certo, gente? Três tipos de suco aqui, ó. Três tipos de suco, ou uva, morango ou manga, certo? E dois tipos de sobremesa. Seria uma bala ou um chocolate, certo, gente? Esse problema aqui foi o que escrevi, beleza? E aí eu peguei uma imagem ilustrativa aqui. Gente, a pergunta é: quais são as possíveis combinações? Ou melhor, quantas são as possíveis combinações? Vejam só, pessoal. Se a gente pegar aqui, ó, um sanduíche de frango, aqui esse primeiro aqui, pegar em seguida um copo de suco, certo? E um chocolate, a gente vai ter uma combinação. Beleza, gente? Um aluno pode escolher esse tipo de combinação. Ou então, outro aluno pode escolher, ó, um sanduíche de frango, um copo de suco e uma sobremesa uma bala, certo? Então, pessoal, vejam só, a gente tem diferentes combinações. Aqui, ó, um sanduíche de frango, um suco de morango e um chocolate. Essa combinação, um sanduíche de frango, um copo de morango, de suco de morango e uma bala, teria outro tipo de combinação? E aí, gente, pessoal, se a gente pegasse um sanduíche de frango, um copo de suco de manga e um chocolate, teria outra combinação. Um sanduíche de frango, um copo de suco de manga e uma bala, teria outra combinação. Essas combinações, pessoal, também seriam válidas para se você pegasse um sanduíche agora, em vez de frango, um sanduíche de carne, certo? Teria outra combinação aqui, ó, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e por fim essa aqui. E aí, pessoal, o princípio fundamental da contagem, a gente vai contar, a gente não está interessado exatamente, a princípio, em quais são as possibilidades, mas em quantas são. Pessoal, gente, vamos contar quantas possibilidades a gente tem, ó. A gente tem uma possibilidade aqui, ó, essa aqui, ó, sanduíche, suco de uva, chocolate, certo? Vou marcando aqui de conta, ó. Teria outra combinação, ó, sanduíche, suco de uva e bala. Beleza, gente? Teria aqui outra combinação, ó, sanduíche de frango, suco de morango e sobremesa de chocolate. Teria outra combinação aqui, ó. Beleza, gente? A princípio, eu quero saber aqui, ó. Eu não quero saber exatamente. Eu quero saber quem são. Aliás, quantas são as combinações, gente. Então, meu povo, simplesmente a gente conta, ó. Tem uma combinação, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Pessoal, para montar o nosso cardápio, certo? A gente teria quanto? Ó? 12 possibilidades. Certo, gente? Para esse caso aqui. E aí, gente, a gente pode ter outra forma de contagem, mais fácil ainda. Certo, gente? Veja só, a gente tem quantos tipos de sanduíche? Dois, né? Um de frango e um de carne. Dois tipos de sanduíche. Beleza? A gente tem quantos tipos de suco? Três, né? Beleza. E a gente tem quantos tipos de sobremesa? Duas, ó. Bala e chocolate. Vezes dois.
Agora perceba, gente, que se a gente fizer aqui, ó, o resultado dessa multiplicação em conjunto, ó, 2 vezes 3 é 6, beleza? E vou repetir o 2. 6 vezes 2 é quem? É 12. Perceba, gente, que se a gente multiplicar a quantidade de lanches, certo? Por exemplo, a quantidade de sanduíches são 2. Os tipos de suco são 3. E os tipos de sobremesa são 2. Se a gente multiplicar isso aqui em si, a gente vai achar também 12. Daí, pessoal, surge o nome, o nome do assunto, que é princípio multiplicativo da contagem, certo? Também chamado de PFC aqui, ó. Pode ser princípio multiplicativo da contagem ou princípio fundamental da contagem, certo, gente? Simplesmente a gente está interessado em achar a quantidade de combinações possíveis, certo, gente? Então, a gente poderia, a princípio, certo, ir multiplicando os termos. A quantidade de sanduíches, a quantidade de sucos e a quantidade de chocolates. A gente achar a quantidade de possíveis combinações. Certo, gente? Só isso aqui. E aí vamos para outros exemplos aqui, ó. Vamos lá. Essa disciplina aqui, esse assunto, ele é mais fácil fazendo exemplos do que simplesmente dando a teoria. Então eu preferi trazer assim, com mais exemplos hoje. Certo? Fala assim, ó. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre. Beleza? Passando por São Paulo, certo? E aí ele fala assim, ó, sabendo que há cinco rotas diferentes para chegar a São Paulo, partindo de Recife, e 4 rotas diferentes para chegar em Porto Alegre, partindo de São Paulo. Pergunta: quantas são as possíveis maneiras, certo, dessa pessoa viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo? Pessoal, vê só. Simplesmente a pessoa está em Recife, botar R de Recife. Ela quer chegar em Porto Alegre, mas ela tem que passar primeiro por São Paulo. E depois, botar aqui, ó, Porto Alegre. Certo, gente? Para sair de Recife e chegar em São Paulo, a pessoa tem 5 caminhos diferentes. Vejam só. Então teria caminho 1, caminho 2, caminho 3, caminho 4, caminho 5. Certo? E para sair de São Paulo e chegar em Porto Alegre, a pessoa teria 4 roteiros diferentes, 4 rotas diferentes. Então, gente, teria 1, 2, 3, 4. Pergunta é: quantas são as possíveis combinações? Pessoal, aqui, ó, aqui embaixo estou trazendo a mesma informação, certo? Com um desenho um pouco mais bonitinho do que o meu. Certo, gente? Vejam só. A gente está nomeando o trajeto de Recife para São Paulo como trajeto 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? E o trajeto de São Paulo a Porto Alegre como trajeto A, B, C e D. Pessoal, vejam que a gente pode montar diferentes tipos de caminho. Por exemplo, se eu escolher aqui, ó, deixa eu só trocar a cor do pincel, acho que fica melhor de. Se eu escolher aqui, ó, o caminho 2, por exemplo, eu saí de Recife e cheguei a São Paulo pelo caminho 2. E aí saí de São Paulo e cheguei a Porto Alegre pelo caminho C aqui, eu teria um tipo de caminho, seria quem, ó? 2C. Beleza? Se eu pegasse outro caminho aqui, ó, se eu pegasse o caminho 5 e o caminho D, por exemplo, eu teria o tipo de caminho? Teria o caminho 5D. Isso aqui, pessoal, são as nomenclaturas de tipo de caminho, certo? Só que eu não estou interessado em saber quais são os caminhos, e sim quantos caminhos são. Simplesmente, meu povo, a gente pode ou montar todos os caminhos possíveis, certo? Ó, aqui, ó, um A, um B, um C, um D, certo? Então, aqui, ó, o caminho 1, ele tem 5 alternativas, ó. Ele chegou aqui, ó, saiu de Recife para São Paulo. E a partir de quando ele chega para São Paulo, ele pode percorrer o caminho A, B, C ou D. Certo, gente? Isso acontece também, meu povo, para o caminho 2, 3, 4 e 5. Qualquer caminho que a gente pegar aqui, ó, de Recife para São Paulo, quando chega em São Paulo, ele pode pegar os caminhos A, B, C e D. E aí, pessoal, a gente pode simplesmente contar quantos caminhos tem ou então multiplicar as possibilidades. Ó. De Recife para São Paulo, a gente tem quantas? 5 possibilidades. E de São Paulo para Porto Alegre tem 4 possibilidades. E aí, gente,
5 vezes 4 nada mais são do que 20 possibilidades. E aí, meu povo, a gente pode contar também, ó. Vê só, a gente tem, ó, 5 caminhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo, gente? E cada caminho que está com número, possui 5 caminhos que tem com letra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todo esse caminho. Por isso que a gente pode multiplicar as possibilidades. Certo, gente? Esse é o princípio fundamental multiplicativo da contagem. Beleza? Simplesmente a gente vai multiplicar a quantidade de possibilidades uma pela outra. Ou então contar quantas possibilidades tem. E aí, meu povo, vamos fazer mais um aqui, ó. Esse assunto, eu estou trazendo ele bem tranquilo para vocês, mas ele pode complicar bastante, sendo que, a princípio, as questões que eu vou trazer para vocês são todas tranquilas. Certo, gente? Eu quero que vocês analisem, porque vocês estão conhecendo também, beleza? E aí, pessoal, questão 2, ó. Fala assim, ó. Se lançarmos uma moeda e um dado, temos as seguintes possibilidades, certo? Para moeda, gente, a gente tem cara, certo? Chamei aqui de C, e coroa, chamei com C com um tracinho em cima, ó, certo? C com um tracinho em cima. Beleza, gente? Tá aqui, ó. Cara, coroa, certo? E a gente tem também, ó, para completar essa questão, um dado, certo, gente? Sendo que um dado tem 6 faces, certo? Que vai de 1 a 6. Pergunta: quantas são, se a gente jogar uma moeda e jogar um dado, quantas são as possibilidades de resultados possíveis? Pessoal, a gente pode montar aqui, ó, cara. Se eu joguei a moeda, se você jogou a moeda e saiu cara, certo? Depois jogou um dado, você tem quantas possibilidades? Hein, gente? Tem uma cara, certo? Para moeda, pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 resultados para os dados. Então, gente, a gente tem aqui, ó, quem? Ó, C1, que significa o quê? Saiu cara no lançamento da moeda e 1 no lançamento do dado. C2, cara no lançamento da moeda e 2 no dado. E assim por diante, até C6. Certo, gente? Isso para cara. Beleza? Só que, se a gente fizer isso para coroa também, não é válido? Não poderia sair, por exemplo, coroa 1. Tá aqui, ó. Resultado coroa 1. Certo, gente? E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente poderia fazer bem mais rápido? Certo? É só interpretar. As moedas, elas têm quantas possibilidades de sair? Hein, pessoal? Teria quem? 2 possibilidades, cara ou coroa. E um dado, teria quantas possibilidades? 6, né? E aí, pessoal, a gente poderia montar todo o esqueminha aqui, ó. Certo? A possibilidade, ou achar a quantidade total, apenas multiplicando as possibilidades. 2 vezes 6 é quem? 12. 12 possibilidades. E aí, meu povo, se vocês quiserem ter certeza, é só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades. Beleza, gente? Esse é o princípio multiplicativo da contagem. Você vai multiplicar as possibilidades para saber. Quando você multiplica as possibilidades, você não sabe quem são, mas você sabe quantas tem. Beleza, gente? E aí, meu povo, para terminar isso aqui, vamos fazer mais uma questãozinha interessante? Eu quero que essa aqui vocês prestem bastante atenção, certo? Fica a dica, viu, pessoal? Fica a dica. Vamos lá. Sabendo que temos duas roletas, certo? Uma indicando 10 tipos de atividade física, beleza? E outra indicando 10 tipos de tempos, certo? Então, o que acontece? Essa roleta colorida aqui, ela expressa atividades físicas. E a roleta aqui com os números expressa o tempo de cada atividade. Por exemplo, se eu sortear aqui, ó, dançar, certo? E sortear aqui o número 2. Então, isso aqui pode ser um joguinho para vocês, por exemplo. Então, a pessoa teria que ficar dançando por 2 minutos, certo? Esse aqui é um tipo de educação física, de atividade física, desculpa. Beleza? Pergunta aqui. Pergunta.
quantas são as possibilidades de exercícios? Pessoal, para exercícios, quantas são as possibilidades? Você ia olhar aqui, é só contar quantos exercícios tem na roleta, certo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quantas são as possibilidades? Apenas para o exercício, certo? Seria quem? 10 tipos. E letra B, quantas possibilidades de tempo diferentes? Seria contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tempos também diferentes, pessoal. Beleza? E aí, letra C, pergunta. Qual a quantidade de resultados possíveis neste jogo, combinando, certo? O exercício da roleta com os tempos da outra roleta. Pessoal, vou pegar aqui um exemplo. Dançar aqui, ó. Botar dançar aqui, ó. Botar um dedinho aqui. Eu posso sortear o dançar na primeira roleta e posso sortear quantos tempos na segunda. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, certo? 4 minutos, até chegar em 10 minutos. Eu poderia fazer isso aqui para as outras atividades, certo? Poderia. Deixa eu só ver aqui são as outras atividades aqui. Por exemplo, deixa eu pegar mais outra. Aqui, ó. Ficar em pé. Ficar em um pé só. Botar um F aqui, ó. Certo? Seria essa vermelhinha aqui, ó. Ficar em um pé só. Botar um F aqui. Também poderia combinar todos os possíveis resultados. Certo, gente? E aí, meu povo, você poderia contar a quantidade de vezes aqui, ó. Dançar 1 minuto, dançar 2 minutos, dançar 3 minutos, dançar tarará, até 10 minutos, ficar em pé 1 minuto, ficar em pé 2 minutos, ficar em pé 3 minutos e assim em diante. Ou então, gente, simplesmente analisar quantas são as possibilidades. Certo, gente? Quantas são as possibilidades de cada roleta? Na roleta 1, a gente tem quantas possibilidades? 10, né? E na roleta 2, a gente tem quantas possibilidades de tempo? 10 também. Então, meu povo, simplesmente você poderia sim fazer o quê? Multiplicar 10 por 10, que daria 100 possibilidades. Beleza, gente? Simples assim. Bem tranquilo a aula de hoje, né? Pessoal, eu quero que vocês copiem tudo isso aqui que vocês viram no vídeo, no caderno de vocês. Beleza? E estudem bastante que isso aqui. Eu quero que vocês, além de estudar, fazer as possibilidades, estudar multiplicando as possibilidades, façam também, certo? Possibilidade é possibilidade, certo? Só para treinar, beleza, gente? Então, pessoal, fiquem com Deus aí e valeu!